Boa tarde. Vocês estranharam hoje, né? Não é uma boa noite, hoje é uma boa tarde. Mulher Melhor Talks, numa edição mais que especial e excepcional, em um dia e horário que é escolhido a dedos, justamente por conta do dia e do horário mesmo. Nós estamos na segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025, e escolhemos o horário do meio-dia às 13, que é o horário da graça de Nossa Senhora da Conceição, da Imaculada Conceição. E ninguém melhor para nos conduzir a pedirmos essas graças do que quem está ali pertinho dela, né? Muito obrigado pela presença do senhor. Eu agradeço. Padre José Alves de Andrade, Padre Ovídio José Alves de Andrade. Obrigado. Padre Ovídio, muito conhecido da nossa cidade e acho que no Brasil todo, né, padre? Eu agradeço a você que nos acompanha esse momento nosso aqui. Mas não só é um momento de graça, eu falo que eu também sou muito agraciado no dia 8 de dezembro. Porque eu fiz primeira comunhão no dia 8 de dezembro de 1964. Fui ordenado sacerdote dia 7. No dia 8 de dezembro de 83, eu celebrei minha primeira missa. Enfim, hoje é um dia muito especial, sim, na vida daqueles e aquelas que creem em Deus e confiem em Deus e em Nossa Senhora Imaculada Conceição. Data e horário escolhidos a dedos mesmo. Data e horário escolhidos a dedos. Então, a tradição traz, porque aqueles que param para rezar nesse momento, do meio-dia, das 12 às 13 horas, alcança a graça. Então, a gente está aqui abrindo esse programa, neste momento especial, buscando juntos esse encontro com Deus, através de Nossa Senhora. Muito obrigado. Você viu o nível que está sendo hoje aqui, né, Aline? Nós vamos chegar lá, estamos indo, viu? E falando para vocês, na verdade, isso não foi uma escolha, foi um acontecimento. Então, mais do que a gente escolher esse horário, foi um acontecimento. Então, de repente, nós nos vimos de frente ao Padre Ovídio, no momento da graça, agendamos o horário sem pensar, com essa agenda toda que o Padre tem, e foi o horário que Deus e ela, Nossa Senhora, nos concedeu para termos aqui no nosso estúdio, representando não só os católicos, mas sim toda a população, a gente fala de Franca, mas do Brasil todo, que deve ser agraciada nesse momento. E muito obrigado mais uma vez, e eu gostaria que o senhor conduzisse, neste momento, as nossas intenções. Então vamos nós agora, você que nos acompanha agora aí, pela rede social, nos unir também a nós em oração, pedindo a Deus a sua proteção através de Nossa Senhora e de seu Filho Jesus Cristo. E que esse dia que você me acompanha agora, nesse momento que você me acompanha, seja também abençoado, hoje e sempre, na sua história, na sua caminhada, na sua vida. Você, com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, enfim, aqueles e aquelas que fazem parte da sua história que você está construindo, como nós aqui estamos construindo um momento também histórico. Mas pedindo então a proteção de Nossa Senhora, convido a você que nos acompanha nesse momento juntos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós. E é bom sempre lembrar, né, que Nossa Senhora sempre se fez parte, de um modo muito especial, junto a seu Filho Jesus. E conhecendo o que dele vinha, ela disse, nos primeiros momentos da sua vida, junto às bodas de Caná, na Galileia, quando ela afirma, fazei tudo o que ele vos disser. Então que a gente possa ser grato a Deus pelas maravilhas, mas atento ao que Deus pede a nós, a pedido de nossa Mãe, Senhora Aparecida, Imaculada Conceição. Nossa Senhora. Obrigado, Padre. Obrigado. Junto, Dante. Obrigado. Vamos nós viver esse momento na graça de Deus aqui, fazer essa gravação. Vamos lá. Muito especial, viu? Muito especial. E ó, conforme o Lini que falou, vou te adiantar. Faz tempo que o Lini está me insistindo, não encaixe o horário, não encaixe o horário, não encaixe o horário. E agora deu certo a hora, na hora da graça, a gente está aqui vivendo esse encontro com Deus, com a comunidade, com os seus seguidores e através de Nossa Senhora. Não teria como ser melhor. Graças a Deus. Vou falar hoje da nossa conversa bastante sobre o tema que nós escolhemos para falar, o Evangelho de São Lucas e a pastoral do menor, que para quem conhece o senhor não é novidade, mas para quem ainda não conhece, a gente tem colegas que assistem de fora,
mas nós temos a Pastoral do Menor, que o senhor, aqui em Franca, o senhor tomou toda a iniciativa, a frente para trazer essa pastoral para cá. Um trabalho muito bonito, né, da CNBB, né, dos bispos. É um organismo da CNBB. Isso. A Pastoral do Menor é um organismo da CNBB presente em vários lugares do Brasil. Posso dizer que em todos os estados do Brasil ela tem sua ação social transformadora e ela tem fixa alguns locais bem específicos, trabalhos de ações sociais transformadoras também. Que inicialmente foi idealizada pela doutora Zilda Arnes. Né? Não, doutora Zilda foi pastoral da criança. Da criança, é diferente. diferente É bom separar pastoral do isso. menor. A Pastoral do Menor nasceu em 1987, fundada por Dom Luciano Mendes de Almeida, juntamente com Ruth Pistori e Mamãe do Rosário Leite Sinta. Começou com meninos e meninas de rua, em situação de rua, na Grande São Paulo. E em especial aqueles meninos que já estavam sendo levados para a antiga FEBEM, onde ali eles eram presos, a palavra é correta, presos, nem mediação associativa existia. E por conta dessa realidade começa a nascer um trabalho voltado para atender essa demanda. E não eram poucos os meninos e meninas de rua no passado. Inclusive eram chamados na época de trombadinhas. Era esse o foco. Como nós temos hoje a população em situação de rua que incomoda, vamos falar assim, a sociedade, na década de 70, de 80 e 90, eram meninos e meninas em situação de rua. E Franca também viveu essa realidade. E eu posso dizer assim, com todas as letras, eu ainda era seminarista, quando eu tive a oportunidade de ir a São Paulo, isso em 1982, onde eu pude participar da segunda Semana Ecumênica do Menor, organizado por igrejas cristãs, comprometidas na ação sócio-transformadora, juntamente com o Dom Luciano, juntamente com o Rosário, Ruth Pistori e outros segmentos da sociedade da época, que passaram a ter um olhar diferente com o menino. Inclusive, Dom Luciano usou uma frase que muito me marcou: o menor não é problema, o menor é a solução. A partir dessa frase, eu comecei a fazer uma leitura diferente também. Que solução? Ele vem denunciar, ele vem ser um profeta, denunciando uma realidade que estava acontecendo e ainda acontece, de respeito à vida, ao direito, à dignidade daqueles e aquelas. Então, o jeito deles gritarem chamou atenção. E aquilo em uma sociedade que na época sequer tínhamos proteção nesse sentido, de leis que pudesse trazer a proteção à criança e ao adolescente. Então começa aí toda uma ação social, a partir da Igreja Católica, com algumas igrejas cristãs, conforme eu disse, e na Grande São Paulo, e depois isso vai abrindo em outros segmentos do Brasil, por conta da CNBB. Por que eu falo que abriu no Brasil? Na mesma época, Dom Luciano Mendes de Almeida, ele era secretário da CNBB Nacional e depois se torna presidente da CNBB. Então o lugar que ele ocupava permitiu que ele levasse esse serviço, esse olhar, a outras regiões do Brasil, onde também existia meninos e meninas em situação de rua. E esse olhar que fez que o que nós podemos fazer para acolher e devolver a dignidade dessas crianças e adolescentes, que na época eram, como diz a pastoral. Por que tem o nome Pastoral do Menor? Menor quer dizer o mais excluído, os prediletos de Deus, o Anauim do Antigo Testamento, né? São aqueles que ninguém quer, mas que Deus tem um olhar diferenciado. E assim começa um trabalho no Brasil. Eu tive a oportunidade de participar a partir de 92, melhor dizendo, né? Começou em 87 o trabalho, 92. E eu trouxe para Franca esse olhar que também era um olhar diferente, que eu via meninos e meninas aqui também. Quando que chegou em Franca? Eu fui como seminarista participar, em 83 eu comecei o trabalho aqui. Aqui já. E no mesmo ano eu fui ordenado sacerdote, né? Então já tínhamos um trabalho com os meninos e meninas no centro da cidade. Inclusive, parabéns, senhor. Fiquei sabendo que ontem o senhor completou 42 anos de padre. E a Pastoral do Menor também tem 42 anos. Exato. Então no dia 7 de dezembro fui ordenado sacerdote, de 83. No dia 8 de dezembro de 83 celebrei minha primeira missa no dia da Imaculada Conceição, na Catedral. Fiz a primeira comunhão também dia 8 de dezembro, 10 horas da manhã, 1964, na Catedral. Eu sou francano. Exatamente. Eu ia falar isso, um francano com tudo isso aqui na nossa cidade. Exato. Realmente uma bênção mesmo. Não, realmente. Várias assim, bênçãos. Exato. Então, assim, eu começo um trabalho com meninos e meninas de rua. Achava que não tinha menino e aquilo foi crescendo. E a gente, vendo a realidade, eu precisava de saber de onde que vêm esses meninos.
O segredo da Pastoral do Menor foi sempre atuar também junto às famílias das crianças e adolescentes. Eu tinha que saber de onde vinha essa clientela de rua no passado. Tem uma idade específica? Ou... Variava de 9 anos a 16 anos, 17 anos. Ainda criança, eu falo que tinha crianças de 9 anos. Mas o que mais chocou também na época, quando eu começo o trabalho, 83, 84, 85, foi na época também em que aparece a AIDS no mundo. Sim. E em Franca também. E na época eu fui chamado para fazer parte também da equipe multidisciplinar da AIDS de Franca. Por conta do trabalho e o trabalho que eu já estava fazendo paralelo, por conta dos meninos e meninas de ruas, com as mulheres prostitutas de Franca. E aí eu fui chamado para interagir. Foi quando a gente começa a descobrir, no meio do grupo dos meninos com AIDS, que eles usavam, na época também, injeção, né? Trocavam as injeções, usavam droga, né? E ali já estava havendo contaminação. Então foi chocante para mim e, ao mesmo tempo, eu pude fazer alguma coisa por aqueles meninos, por aquelas meninas, atuando junto à vida deles, às famílias deles, no que eu pude fazer. Foi quando a gente começa a descobrir que parte desses meninos, e uma grande parte dos que vinham para o centro da Franca, a gente fez uma pesquisa na época, que a gente fez uma parceria com a Unesp de Franca, com alunos da Unesp, professora da Unesp, que muito nos auxiliou, inclusive uma delas é viva ainda, a Vitalina Maria Pereira de Gianni. Ela é uma das fundadoras também da Pastoral, e ela nos ajudou, como professora da Unesp, juntamente com os alunos da Unesp, a fazer um trabalho intenso de pesquisa a essa realidade. Foi quando a gente levantou aqui o bairro da Zona Sul de Franca, o aeroporto de Franca, começava a ser uma região que vinha gente de todos os lugares do Brasil. E ali tinha grande procedência, os meninos. Falava que na época deu em torno de 75% de meninos e meninas de rua vindo da Zona Sul de Franca. Outros meninos que vinham da Vila São Sebastião, da Santa Terezinha, da Zona Oeste, da Zona Norte, e aqui da região da antiga favela que existiu aqui no passado, próximo à Caixa d'Água de Santa Cruz, né? Naquela região nós tínhamos também alguns meninos. Então eu pude fazer um trabalho assim. Aí eu também tinha um trabalho preventivo, onde eu estou hoje, na Zona Leste, lá no Brasilândia, estava nascendo também um bairro novo, aquela região toda lá. Ele era o SPA da Capelinha que me ajudava. Então a gente começou um trabalho, posso dizer assim, em todas as áreas de Franca. Eu atuando no centro de Franca, na Praça Central, e começou o trabalho. Eu acho que isso permitiu que a gente fizesse muitas coisas. Lá no aeroporto, como que a gente fez para tentar levar de volta os meninos que não concedeu a graça de chegar lá. Criei um projeto onde eu consegui uma parceria também na época com a antiga Funabem, Fundação Nacional para o Bem-Estar do Menor. E na época, um recurso financeiro que me dava condição de comprar alimentos, mas foi muito bonito o projeto. Eu consegui um recurso também com o dinheiro da Igreja da Alemanha. Eu comprei uma Kombi na época, né? Eu fuçando, né? Fuçando para buscar recurso. E a gente comprou uma Kombi na época com o dinheiro da Alemanha. E a gente conseguiu alimentos. A gente ia lá para o bairro do aeroporto. Eu falava para os meninos aqui do centro, vai ter um evento lá no bairro tal. Eu já tinha um local lá que a gente começou debaixo de uma mangueira, debaixo de uma árvore lá no aeroporto, do lado onde eu estou hoje. Hoje é a escola municipal, nesse espaço. E tipo assim, um pacote de arroz custava R$10, eu vendia ele a R$1. Uma vassoura custava R$5, eu vendia 50 centavos. Foi um jeito, em vez de eu dar o alimento, eu queria forçar eles comprarem. Mas, e junto com os alimentos, nessa mesma Kombi, eu tinha um senhor que chamava Nicolau, e a gente criou trabalhos artesanais. Eu levava, fazia aquele trabalho artesanal com os meninos, as mãezinhas. A gente começou a criar vínculo com o bairro, para tentar levar de volta, mas não consegue. Quando o menino, menina, se torna de rua, ele perde o vínculo com a família, que é separado do menino na rua. O menino na rua é aquele que ainda volta para casa, ainda tem vínculo com o bairro. E quando ele entra no mundo, vamos usar a frase pesada que eu usava, né, da delinquência, do roubo e tudo mais, ele vai cair na mão da polícia, aí ele passa a ser explorado, violentado de outras formas. Então, a gente tinha que fazer vários trabalhos ao mesmo tempo na prevenção e na atuação direta. Outra ação que eu usei também na época, né? Não adiantava nada você pegar o menino que está descendo o rio abaixo, para salvar aquele menino que está descendo o rio abaixo para ele não morrer afogado. Mas você tem que ir lá na ponte, quem é que está jogando o menino em cima na ponte. Exatamente. Outra frase que eu usava também, não adianta enxugar gelo. Você tem que, primeiro, né, parar as coisas para poder resolver. Então a gente começou o trabalho nessa forma em Franca, da Pastoral do Menor. Fantástico, trabalho fantástico. Pouca gente
conhece, né? Assim, o pessoal que não acompanha, não tem uma vivência, não sabe que isso existe aqui em Franca. São quantos pontos, o senhor me comentou? Hoje, incluindo a cidade de Patrocínio Paulista, que já temos uma ação concreta lá também, Franca, são 77 endereços 77 diferentes. endereços. Hoje, Franca, a Pastoral do Menor toda, estamos com 3.500 atendimentos diários, com 717 colaboradores. E nesses 3.500, incluindo aí, nesses endereços, nós trabalhamos também com um projeto com a Prefeitura, com apoio pedagógico em 55 escolas municipais, com mais de 1.000 crianças com autistas, né? São um apoio pedagógico na sala de aula. E além dos serviços que a gente tem, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, em toda a região, todas as regiões de Franca, todos os bairros. Temos também creches em Franca, temos também o Serviço de Contraturno Escolar em Franca, mas eu tenho o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo também em Patrocínio Paulista. Mas eu trabalho também com 3 casas de serviço de acolhimento institucional para criança, o antigo orfanato, em Franca, e uma casa em Patrocínio Paulista também. Atuamos também com pessoas em situação de rua. Todo o serviço de situação de rua também nossa responsabilidade em Franca. Mas temos alguns projetos próprios. Nós temos nosso local de formação, que é uma área, um espaço próprio da pastoral, ali próximo à Caixa d'Água da Avenida Santa Cruz, da Avenida Elisa Verzola Guzuen. Ali temos um trabalho que chama PIPA, né? Poli-iniciação para Aprendizagem, que a gente trabalha com adolescentes que às vezes não têm condição de ser um adolescente aprendiz, pelo seu estado de vulnerabilidade social que eles se encontram. Então, a gente prepara adolescentes para serem adolescentes aprendizes. E isso tem dado um resultado muito positivo. Trabalhando com adolescentes em toda a cidade, com apoio também do Ministério do Trabalho, onde nos ajuda com um passe, com uma bolsa, para que esses meninos que vêm das várias regiões de Franca possam fazer o curso, né? Nesse espaço também nós temos um trabalho em parceria com a Senac, de cozinha para preparar pessoas, formar pessoas de comida, para aprender a fazer comida, gerar venda familiar. Então, uma parceria muito rica com a Senac de Franca, né? Esse trabalho já tem dado resultados belíssimos aqui em Franca. E nesse espaço também a gente tem acolhido agora um outro projeto também alimentar, chama Saboridade, buscando as pessoas idosas que têm história para contar a partir da comida. Então, vamos dizer, a sua mãe ou a sua avó, qual o prato adicional que você aprendeu que sua mãe faz ou que a sua avó faz? Ela vai reunir com outras pessoas idosas e ela irá ali fazer aquela comida, ensinando outras comidas, e nós estamos registrando a história de cada comida, a história das mulheres idosas nesse projeto. Enfim, são vários os projetos que a gente está atuando em Franca, nesse sentido. São vários tipos de atendimentos, vários né? Então, o senhor atendimentos, atende desde, não é só fornecimento de alimento, de produtos. O senhor oferece também o produto pedagógico, o psicológico, tudo isso. Trabalhar essa proposta nossa, porque todo trabalho envolve a família. Exato. A proposta é fazer com que o menino entenda que ele é sujeito de direito, ele tem a capacidade de fazer isso. O adolescente, a gente incapacita esse menino para que ele seja empoderado dos seus direitos, que ele tenha condição de agir como cidadão. Sim. Em todo sentido a gente trabalha isso. Tanto a criança, o adolescente e a sua família, né? Então não tem como você trabalhar separadamente. Então isso faz parte da nossa ação pedagógica, nossa missão, nosso serviço na pastoral. Enfim, é uma ação que gera transformação. E a gente tem experiência nesses 42 anos. Hoje, nós temos crianças na pastoral que são filhos de quem foi da pastoral. Olha só. E isso para a gente é uma bênção muito grande, porque, e sem falar, temos adultos hoje ocupando posições dentro de Franca, instituições em Franca, que passaram pela pastoral do menor e que hoje ocupam um lugar administrativo, pedagógico, social, na linha como assistente social, como psicólogo, atuando na ação transformadora também, que um dia foi criança na pastoral do menor também. Isso é fantástico que o senhor nos relatou, que ele gera transformação. Porque na maioria das vezes são poucas pessoas que enxergam dessa forma. Já está condenado, é melhor que não ficasse por aqui. Não, nós temos que olhar também, são filhos de Deus, e como o senhor falou, são os escolhidos por Deus ali que a gente precisa atuar e gerar essa transformação. É que entra a questão, fala assim, quando você pegar a frase sua, os escolhidos de Deus. Eu vou te contar um fato que me marcou profundamente, que eu sempre tive essa preocupação de dar a oportunidade àqueles que menos têm. E eu já tive o projeto de levar meninos e meninas para a praia, meninos que não aconteceram.
Eu até hoje não estou conseguindo mais mandar porque eu não estou conseguindo recursos para montar esse projeto. Mas eu tive apoio de empresários em Franca que me ajudaram no passado a levar crianças para a praia. E eu me lembro uma vez que levei várias vezes, eu levava crianças assim, 50 crianças, 100 crianças, né, cada vez para a praia. E a gente fazia assim, eu reservava, tinha um espaço lá que a gente sempre teve apoio, 100 crianças, para 100 crianças. Então, 15 dias eu levo 50 crianças, ou melhor, 15 dias eu levo uma semana, na outra semana eu levo outro grupo de 50 crianças. Então, eu sempre tinha oportunidade de ir lá, na praia, a gente levava ele de todos os lugares. Teve a oportunidade que os meninos tiveram que eu não tive até hoje. Eles entraram dentro de uma regata do exército. Imagina os meninos entrando num navio do exército, andando de cima e embaixo dentro do navio. O que foi para eles aquilo lá? Andar no porto, conhecer o porto, né? Andar nos vários ambientes lá do rio, da praia, o aquário, os museus. E eles tinham o papel também de chegar aqui e partilhar com os colegas da escola, que eu tinha que dar lá aula para eles também repor. Eu me lembro um fato de um dos meninos, quando aqui chegou, ele trouxe areia da praia, ele pegou conchinha, como toda criança pega conchinha, e ele trouxe água na garrafa PET, né? E ele chegou aqui, ele foi contar para os meninos como é que era o mar. Ele pegou aquela garrafa de água PET, amarrou ela no saco plástico grande, incolor, e ficou aquela água amarrada. Sim. Ele pôs uma areia na mesa, né, a areia que ele trouxe, de um lado ele colocou o plástico, assim, ele apertava o plástico, para a água fazer esse movimento. Na hora que ele apertava, o plástico avançava na areia. Então eu estava contando para os meninos como é que é a onda. Né? Como é que é a onda. Então aquilo para mim não teve preço de ver uma criança passar por outra criança. E uma outra ocasião também, já muito tempo depois, eu estava encaminhando outro grupo de crianças para a praia. Eu vi uma mãe chorando. Aquela mãe nova ainda, né? Eu falei, por que você está chorando? É a primeira turma que foi para a praia, eu não pude ir. Cai naquilo que ele estava falando. Eu tinha que separar dos pobres dos mais pobres. Era difícil para mim, cara. Era complicado. Você imagina, você pôr aquele monte de criança tudo pobre ao seu redor. Quem que você vai escolher para enviar? Exato. E naquela ocasião ela falou assim, hoje meu filho está indo, mas eu não fui para a praia até hoje. Cara, me deu um nó na garganta. Nossa. A minha vontade era pegar aquela mãe, enfiá-la também dentro do ônibus e fazê-la ir para a praia, sabe? Então, isso para mim foram experiências assim que me marcaram profundamente. E outros fatos, mas tem tantos fatos. Mas é sempre assim que eu estou trazendo para você que quando você olha a criança como sujeito, sabe? Sim. Com pessoas que têm oportunidade. E uma outra coisa que é importante ressaltar aqui para você, Dante, a todos que nos ouvem, eu falava da Pastoral do Menor. A Pastoral do Menor também é protagonista na construção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi dentro da casa da irmã Maria do Rosário, da Ruth Pistori, com o Dom Luciano, e um grupo de pessoas ligado às igrejas cristãs que eu falava para você, segmentos de vários lugares do Brasil, e começaram a rascunhar o Estatuto, a partir das semanas ecumênicas. E Dom Luciano Mendes de Almeida, quando aconteceu a Convenção Internacional, em 1989, foi tratar sobre o direito da criança, ele pegou esse rascunho do Estatuto, que nós já tínhamos escrito, que havia sendo escrito, ele leva para a convenção. E de lá sai um documento. A partir de então, todos os países tinham que aprovar um documento para a criança. Foi quando, em 1990, sai o Estatuto, ou seja, o nosso rascunho serviu de instrumento para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, e antes mesmo dessa data, no artigo 227 da Constituição, que é criança e adolescente, prioridade absoluta, foi feita uma ação no Brasil todo, né, para a Constituição, para que fosse aprovado esse artigo. Então, a Pastoral do Menor teve um papel muito importante na construção das políticas públicas. E em Franca também, quando o Estatuto foi aprovado, em 90, na época do Euclides Celso Berardi, da juiz de menor, ele nos chamou, e a gente, com essa professora da Unesp, que também era da Adrades na época, fizemos um trabalho em 25 municípios da região, Franca e região. Certo. E a implantação do Estatuto da Criança e Adolescente, com as políticas públicas aqui. E Franca foi o primeiro estado do Brasil a ter o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Primeiro conselho do Brasil. E o segundo conselho tutelar do Brasil foi de Franca, graças ao trabalho da Pastoral do Menor. Olha a importância que isso tem. A gente teve, e hoje a história da Pastoral, não só da Pastoral, mas do direito da criança e adolescente, no Brasil, fruto de um trabalho a partir do Estatuto da Criança e Adolescente. Toda essa evolução que aconteceu nesses 32 anos já, de Estatuto, acho que quase 35, né, vai dizer inteirar já,
E eu acho que isso é 35, né? 35 anos já de estatuto. É uma bênção para nós. Há mudanças políticas voltadas para o direito da criança e do adolescente. E sempre em expansão, padre. A gente tem sempre aumentando. O senhor acabou de comentar comigo que está aguardando algumas cidades, como Guará. Tem mais cidades que já fechamos parceria. Fechamos parceria com Jardinópolis, com apoio pedagógico, com Cristais Paulista. Agora está um projeto aí que a gente está em negociação, conversa. Envolve Restinga, São José da Bela Vista, Ribeirão Corrente e Cristais Paulista, um outro SAICA, Pedregulho, outro serviço também que a gente está desenvolvendo. Falei de Guará, que você estava comentando, enfim. Há outros projetos. Há cidades que procuram a gente, mas muito longe. Eu não vou me arriscar, não. Não consegue ainda. Não é questão, mas é questão assim de administrar mesmo. Administrativo. A gente está caminhando, mas vamos criar estrutura para isso. Sim. O administrativo é aqui. Vocês fazem todo aqui em Franca. Todo em Franca. Eu tenho um central administrativo, onde nesse central administrativo, ali funciona o meu econômico, o meu financeiro, o meu administrativo geral, o meu jurídico, o meu contábil. É um escritório central, que eu tenho toda a assessoria jurídica, assessoria contábil, auditoria externa. Então a gente tem um espaço que não tem condição. Se não for assim, você não trabalha. E como funciona a sustentabilidade do projeto? Dos serviços todos que eu havia dito para você aqui, nós temos alguns que é por recurso próprio, através do Nota Fiscal Paulista. Até é uma coisa que pouca gente sabe, né? Se você cadastrar o seu CPF Nota Fiscal Paulista e destinar o recurso que vem do imposto para uma instituição, você passa a concorrer todos os meses, você que está doando, até R$1 milhão por mês. Olha só. Seja 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão por mês. Quando você destina o seu valor do Nota Fiscal Paulista para uma instituição. Então você tem que cadastrar o seu nome e toda vez que você faz uma compra, aí você coloca o seu CPF na nota. Automaticamente, aquele imposto que é pouquinho vai para aquela instituição. Além das pessoas que já foram cadastradas, que a gente está fazendo campanha de cadastrar, a gente capta a Nota Fiscal Paulista nos espaços, que a gente cadastra essas notas e com repasse dela, a gente tem alguns serviços que eu falei para você, com manutenção própria. Os outros 90% dos serviços nossos é com parceria com os municípios de Franca e Patrocínio Paulista. Então, todos os serviços nossos que a gente presta hoje, Pastoral do Menor, é a que mais presta serviço para a Prefeitura de Franca nos serviços sociais, através de chamamento público. Então, tem todos os esquemas e orientação ao repasse financeiro, a gente toca o serviço. É fantástico. E consegue... graças a Deus, sabe? Tocar, mas dentro daquela proposta nossa mística, nossa metodologia, a nossa pedagogia, respeitando as orientações da política pública, a gente consegue tocar. Existem campanhas, existem A gente eventos. vem fazendo campanha. Nós, às vezes, temos que fazer certos exercícios, certas campanhas, por conta desse lado que eu te falei, e nós precisamos uma ação para atender essa demanda. Um exemplo, vou falar aqui. Além da Nota Fiscal Paulista, como nós trabalhamos com pessoas em situação de rua, a gente sempre precisa também de toalhas de banho, roupa de cama. Por quê? Aquelas que passam pelo abrigo, passam pelos serviços, quando eles vão dormir, quando eles têm um período de permanência nas camas, a cada 4 dias as roupas são tiradas para lavar. Mas tem aqueles que passam uma noite só. Então você tem que fazer uma rotatividade de roupa para lavar. E a quantidade de roupa que se usa, que se lava, o consumo é muito grande. Então, eu vi fazendo campanha, quem puder fazer doação de toalhas de banho, roupa de cama, não precisa ser nova, aquela toalha que você já tem lá, que ainda não virou tapete, né? Que o pessoal vai toalha de banho e vira pano de chão. Não tem como, né? Então, que ainda tem condição de uso, passa pra gente. Aquele lençol que ainda não rasgou, passa para nós, que a gente está usando muito com a população em situação de rua. E como que faz para encontrar? Olha, ou vocês podem deixar, a gente tem que pedir para as pessoas, ou deixa direto lá no abrigo, na Avenida Paulo VI, tá? Ou eu tenho que pedir para as pessoas deixar lá na Paróquia Sagrado do Coração de Jesus, onde eu estou, que é o meu espaço que eu atuo como pároco, e tem chegado. Ele agradece muitas pessoas que têm doado nesse sentido. Excelente. Você fala ou eu falo, Lineker, agora, hein? Você fala ou eu falo pro HO agora? Pode ser você. Nós aqui do HO, do Hospital Oftalmológico de Franca, gostaríamos de participar da Pastoral do Menor, doando toalhas e roupas de banho para a pastoral. Aqui a gente sempre tem essa ação. O Lineker que controla toda essa parte nossa de assistência social. Mas por que você não faz aqui um ponto de coleta? Aí, Lineker. Vamos fazer uma campanha? Vamos fazer uma campanha nas lives de vocês aqui,
se vocês fizerem, Tá lançado aqui o seu programa. local, que aqui é fácil de acesso, é mais fácil do que levar lá no abrigo, mais fácil do que levar lá na Paróquia Sagrado do Coração de Jesus. Coletamos e... Certo? Aqui está acesso, avenida aqui. E ser um espaço de colocar, trazer toalha de banho, roupa de cama, pode ser usada, certo? E nova também, certo? Mas o importante é que a gente está acolhendo, ajudando as pessoas em situação de rua. Vamos lançar isso? Já está Vamos fazer lançado. Hoje o Hospital Oftalmológico de Franca, parceiro da Pastoral do Menor. Vamos Muito fazer obrigado isso. Eu agradeço, pela né, oportunidade que o senhor nos dá de poder ajudar. De alguma Eu estive forma. em São Joaquim da Barra pregando lá na novena Nossa Senhora das Graças, e lá eu pedi, pessoal, e o meu colega padre de lá está trazendo, ia trazer hoje, agora deve estar chegando uma hora dessa lá em casa. Eu pedi na comunidade lá, isso tudo certo, encheu Olha que legal. um carro de roupa de banho, roupa de cama. Aproveitando a época, né? Então, a ocasião, então, tal. quem puder doar, agradeço você que está me ouvindo aí. Bom, preciso Mas vamos agradecer, né? Preciso agradecer um pouquinho, né? Os nossos Nossos patrocinadores aí, ó. para manter Bem a lembrado. manutenção. Ó. E patrocinadores, você já sabe onde também vocês têm que já doar, né? Então já estamos aí aguardando também. Mas agradecer o Cicobi Crédito Mogiana, que nasceu de Franca também, para cuidar da saúde financeira dos cooperados e oferecer as melhores taxas e serviços do mercado. Com um portfólio completo em produtos e soluções financeiras para as pessoas físicas, jurídicas e para o produtor rural. Presentes em Franca, Ribeirão Preto, Campinas, Batatais, Jardinópolis, Orlândia, Jaboticabal e Brodowski. Cicobi Crédito Mogiana, sua cooperativa de crédito. Abraço, Fernandinho. Abraço, Aline. Abraço a toda a turma lá, Janaína, ao Rafa. Abraço a todos lá. Obrigado pela parceria. E estamos aqui degustando essa delícia da cremosinha do Matheus e Rosário. Aqui eu olhei, eu conheço a Essa cremosinha do Matheus e Rosário, Quem do não meu conhece? amigo Luciano Carvalho. Você é gente fina, hein? Idealizada aqui, organizada, na verdade, para o nosso grande amigo, o André Cardoso, que pediu para mandar um abraço para o senhor. Obrigado, André. Ele gosta muito de acompanhá-lo. André é parceirão nosso, está organizando também lá as bolachinhas do HO lá para participarem lá também do Matheus e Rosário. Sucos e Amor, não sei se o senhor já tomou Sucos e Amor. Sucos e Amor é o melhor suco do Brasil. É o que... Eles são de Jericoara. Eu queria falar de Jericoara, antes de você falar. Fantásticos. Gente, o mais gostoso, É pra o mim, é mais o suco gostoso. mais gostoso que nós temos Eles vieram hoje. aqui, gravamos uma live com um Rapaz, casal que idealizador. delícia É uma esse suco. família super Mas é querida. impressionante o sabor dele, é diferenciado. Demais. Eles Você fazem vê que com é natural amor mesmo. mesmo. E eles fazem com amor. É. Então é o melhor suco do Brasil. É, eu falo pra você que eu Suco de amor. experimentei, viu? Vale E a hoje o senhor pena. está tomando aqui, degustando um vinho branco. Vamos brindar para Não é o verde ainda, porque a nova safra de vinho verde está chegando em janeiro, que é a Cadão Wines, uma distribuidora de uma importadora de Portugal mesmo, que vai trazer, que traz produtos portugueses, como o original vinho verde, e vai trazer agora sardinha, azeitona e qual que é o outro produto? Em Portugal Azeite. tem Azeite. que comer sardinha. Já foi lá? Sim, Portugal, azeite, o bacalhau também. Bacalhau, Eles vão sardinha. então um projeto de trazer o bacalhau e um projeto de trazer o alite. Vai ser fantástico. Aqui é cada um. Mas se você for a Portugal, não deixe de comer sardinha no restaurante lá. Sardinha portuguesa. Nossa Tomando um vinho Senhora, verde. vinho verde. Demais, né? Os países muito abençoados também, né? Vamos lá. Inclusive a Imaculada Conceição é padroeira de Isso, Portugal. Portugal, não só de Franca, né? Não só de E Franca. no Brasil, vários lugares do Brasil também. Isso. Vamos falar aqui da Pastoral do Menor. A gente já deu um grande recado aqui, especial para a Pastoral do Menor. Não, se vocês quiserem, inclusive, o link vocês, uma hora passar também algum serviço da Pastoral, Sim. fazer uma gravação, alguns vídeos, Vamos algumas sim, coisas de ali, vocês, vamos lá, vamos criar. lá. Tem vários serviços desses que eu estou trazendo para vocês. Isso. E estamos finalizando agora várias apresentações das nossas crianças no Teatro Municipal, no Teatro do Sesc. Isso. Então, Atendimentos oftalmológicos, né, Lineker? E- Essas crianças que às vezes precisam de óculos, elas então não vou te conseguem adiantar, progredir. teve uma ótica de Franca, foi lá no aeroporto, Olha que legal. atenderam 300 crianças nossas lá, das 300 crianças, Olha que 53 fantástico. receberam o óculos deles. Mas não é só Excepcional. no aeroporto, tem outros serviços Somos também. parceiros, a De repente, ótica, a nós gente somos podia o fazer serviço algo- nosso, é o serviço médico, a ótica entra com os óculos, para E, nós assim, então, vai. assim, se der certo, mais uma parceria. Sem Mas eu acho que dúvida. valeria a pena, assim, não Vamos. só ouvir ou falar, Não, mas eu falo que ver em loco sim. é outra questão. Visitar, né? Ver Eu acho que se como vocês é como quiserem funciona. uma hora fazer alguma coisa e fazer esse momento de visita nos serviços, Uhum. conhecer. E eu acho que tanto trabalho com a criança, porque tem vários serviços Uhum. com a criança. Agora no dia 18, isso mesmo, sexta-feira, estou perdendo noção de tempo, Uhum. a gente dá uma paradinha na semana do Natal e depois retoma a partir do dia 3 de janeiro. Uhum.
Janeiro. Isso mesmo. 19 é sexta-feira, 19, né? A gente dá uma parada e retoma, se eu não estou enganado, dia 3 de janeiro alguns serviços. 3 de janeiro. Então, a semana do Natal, os serviços param, mas todos continuam. Vamos é uma bênção organizar. especial. Assim, é o ano todo. Organizaremos e estaremos, em breve estaremos lá e já sendo um ponto de coleta aqui no HO de Franca. Vamos fazer isso. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá. E a gente vai falar um pouco também, nós escolhemos, do Evangelho de São Lucas, puxando para o nosso lado, né? São Lucas, que foi um médico, né? Mas você sabe a história dele? Não como o senhor, mas... Não sei, eu conheço um pouco. Mas é interessante a história de São Lucas pelo seguinte, eu tenho uma capela, a única capela de Franca, dedicada a São Lucas, está na minha paróquia. Na Rua Natal, número 800, né? Eu, quando lá cheguei, era um barracão, a gente desmanchou todo aquele barracão e fiz uma nova igreja dedicada a São Lucas. É a única igreja de Franca dedicada a São Lucas. Mas a história de São Lucas é interessante porque, primeiro, ele nasceu em Antioquia, hoje Turquia, tá? E fez medicina em Alexandria. E ele veio de família assim especial, que ele era um homem, pela sua postura, pelo que se escreve, uma cultura muito grande. E afirma a história que ele ocupou um cargo especial dentro do palácio do imperador Tibério, em Roma. Mas ele trabalhava dentro do imperador, mas ele se dedicava também aos serviços com os pobres de Roma. E foi a partir do serviço com os pobres de Roma, olha só, isso na década de 40, tá? Ele já se ouve falar de um certo Jesus. Lá já chegava. Olha, chegava em Roma um certo Jesus que conversava com os pobres, que atendia aos pobres, que estava operando alguns milagres. Ele queria entender, mas que milagres é esse? Eu sou médico, eu queria entender que milagre é esse de curas. O que seriam essas curas? A história de São Lucas, né? E quando ele fica sabendo da ressurreição, é onde ele afasta do seu serviço do Império Romano, lá junto de Tibério, tá? E vai para a Palestina, vai para a região. Ele vai à procura dos apóstolos, para conhecer a história de Jesus. Sim. E ele convive com os apóstolos, ele não viu, ele não conheceu Jesus. Quando ele chega... Ele não era judeu, né? Ele não era judeu, exato, né? E ele vai para a Palestina, para Jerusalém, convive com os discípulos e encontra com Nossa Senhora. É o discípulo que mais fala de Nossa Senhora. Isso. Porque ele conviveu, é o que mais tem conhecimento. Inclusive, fala-se que Nossa Senhora sentou com Lucas e escreveu a história da Anunciação, a história do nascimento, a história dela na fuga do Egito. Todos os fatos que nós temos que são Lucas, isso que é o único evangelho que traz é Lucas. Sim. Tá? Essa fala dele. E ele, assim, ele vai retratar também no segundo livro dele, que é o Atos dos Apóstolos, que ele vai escrever depois, a experiência dele com os apóstolos é a experiência dele com São Paulo, porque ele começa com os apóstolos, convive com os apóstolos, depois ele vai conviver com Paulo. Ele vai ser um que fica junto com Paulo nos escritos de Paulo. Então, a pregação de Paulo e a experiência que ele adquiriu com os apóstolos permitiu a ele dar a bagagem com que ele escreve. E como ele escreveu o grego dele, né? Aramaico, nós dizendo, é o mais perfeito. Então, assim, a história conta que a convivência dele, ele não conviveu com os apóstolos, mas a convivência dele com Paulo, não, e mesmo Paulo conheceu Jesus, mas o Pedro, os outros apóstolos conviveram com Jesus. Ele foi conviver com os apóstolos e conviver com Nossa Senhora. Então a história traz essa informação do escrito dele ser mais completo pela fundamentação que ele trazia. E ninguém melhor que a mãe para falar de como era seu filho. Né? Tanto é que você pega São Mateus, São João e São Marcos, não tem tanto relato da vida da infância de Jesus como São Lucas tem. Então esse olhar, né, dedicado a ele. E ele, por ser sido, tanto é que São Paulo que vai falar o médico. São Paulo cita o médico que me acompanha, cita ele. Outra coisa interessante também na história de São Lucas, que ele é tido como, que ele também era um pintor. Era pintor, né? E eu tive a oportunidade de ir na Polônia, a imagem de Nossa Senhora lá, que tem o nome de Częstochowa, é dedicada a ele. Ele que pintou. Ele que pintou. Ele que pintou, e outras imagens mais tem dedicado a Nossa Senhora. Tem uma imagem também que diz que ele pintou Jesus, mas essa imagem de Jesus eu não conheço. Mas tem várias imagens que ele dedicou, porque ele pintou a Nossa Senhora. Então tem história desses quadros. Ele a viu, né? Ele a viu. Então, ele é pintor, né? A história de Częstochowa é interessante. Se você tiver a oportunidade de ir na Polônia, você tem que ir lá.
na Segunda Guerra Mundial, quando tentaram destruir tudo, um dos soldados tentou destruir Essa a pintura e ele passa a baioneta no quadro, né? Tem 2 riscos assim. Diz a história lá que a partir daquele risco o rosto da senhora ficou triste. Ela não tinha aquela tristeza. Não era daquela E forma. deixaram o risco da baioneta. Tá lá. Deixaram. Você vê a figura da pintura de Nossa Senhora. Então é interessante esse lado que é também descrito por São Lucas. Então, Sim. além de ser um grande escritor, tá, evangelista, Você consegue achar, Aline, essa imagem aí? a imagem de Częstochowa, a imagem de Nossa Senhora da Polônia. E é interessante na Polônia o seguinte, eles têm a pintura original de São Lucas e eles têm os quadros que eles colocam em cima da pintura original. Sim. Tá? Aqueles quadros como fossem roupas que eles colocam na Nossa Senhora. E cada roupa daquela tem uma história. Tem uma das roupas que são várias alianças, são terços, cruzes, inclusive de Santa de Virgens, que ela foi rainha da Polônia. Debaixo do peito assim, de Nossa Senhora, do pescoço dela, está a cruz que foi da rainha de Virgem, que hoje é Santa de Virgem, que eles montaram esse quadro. E outros quadros mais, com anéis, com brilhantes. Mas é lindo, lindo, lindo essa questão de trazer assim. Eu, inclusive, quando eu estive na Polônia, fiz questão de comprar as figuras dos quadros diferentes, por saber essa história, pelo amor que a gente tem por São Exato, Lucas, saber a história saber dele. Você chega perto de uma imagem que fala Tem que foi que trazer, dele, né? Tem que você tem que trazer. pra... Né? Então, eu vivi esse momento também. Então, São Lucas, ao escrever o Evangelho e os Atos dos Apóstolos, e também por onde ele passou, deixou essa marca dele, é muito bom saber aqui. E outra coisa, né? Por que ele foi escolhido como patrono dos médicos? É interessante. Isso. No dia dele, que é o dia 18, a partir do século XV, se não estou enganado, que ele entra como patrono. Essa imagem. Ao risco. Ao Né? risco. Esse risco que eu falo foi uma baioneta, né? Que um soldado tentou rasgar a pintura. Aí a pintura original. Em cima dessa pintura, deixa essa roupa aqui, por exemplo, aí deixa só o rosto dela, o rosto do menino. Aí eles vêm com outra roupa para colocar por cima. Sim. Você conseguir depois achar as outras roupas que eles colocam, na verdade é um quadro em cima desse quadro, Sim. que representa a roupa dela. Então eles trazem essa imagem, esse risco, foi uma baioneta na Segunda Guerra Mundial que tentou destruí-la. E a imagem está perfeita. E é essa imagem também que é vista com o Papa João Paulo II, Nossa Senhora abraçando ele. Quando ele rezando diante dessa imagem, e tem uma imagem que aparece Nossa Senhora saindo do quadro, abraçando o Papa São João Paulo II. Então, é muito bonita a história. Aí outra coisa interessante na Polônia, que é diferente do Brasil. Nós vamos para o Santuário Aparecida, né? De ônibus, não é? Todo mundo de ônibus, bicicleta. Lá é a pé. Aí todo mundo anda a pé. Lá. Só anda a pé lá. E é interessante que vai a diocese inteira. Por exemplo, Franca. Franca vai andar. Franca, diocese de Franca vai andando até o santuário. E imagina, era comunidade de 20 mil, 30 mil, 50 mil pessoas andando. E eles vão parando nos lugares. E tem um grupo de padres que vão à frente, vai na cidade da frente, pedindo para as pessoas abrir as portas para receber os peregrinos. É muito bonito o projeto. E eu tive a oportunidade de conhecer o momento lá. Eu tive para falar um pouco da minha história. Estava um grupo lá de umas 20 mil pessoas na praça, em volta da igreja. A gente pôde falar um pouco dessa experiência nossa de Franca. E eu conheci a experiência da Polônia. É muito rico. Vale a pena. Demais, né? Mas vale a pena. E sentir São Lucas próximo, assim, é... Bem próximo, foi a palavra certa. O São Lucas, por ele ter tido toda essa... Ele foi preparado, na verdade, né? Ele foi escolhido para você, vai ser São Lucas, você vai contar a história. E assim, ele se preocupou, até pelo seu nível cultural, ele se preocupou em passar credibilidade no que ele está escrevendo. Então ele tem detalhes, né? Ele escreve em detalhes. Ele fez medicina em Alexandria. A história conta dele que fez medicina em Alexandria. Aqui é um outro quadro. É um quadro em cima de um quadro. É um quadro aplicado. Esse é um. São vários quadros, esse é mais um quadro. Essas figuras que você está vendo aqui ao redor são imagens de anéis, de alianças, mas essa não é ainda da aliança, é um outro quadro ainda que tem a cruz aqui no peito, assim, ó, hoje Santa de Virgens, Rainha de Virgens da Polônia. Então, é esse quadro, acho que é esse aí mesmo. Só que ele está meio desfigurado, não está dando para a gente ver. Se tivesse ele de frente, daria para ver melhor. Tá vendo? Você vê que é um quadro em cima daquele. Sim, tá um quadro em cima do quadro. Que legal. É um quadro em cima do quadro. Então eles trocam. Como se fosse a roupa, né? Deles. Como se fosse roupa. Então só vê a mão, o rosto do menino Jesus, a mão do menino Jesus, o rosto de Nossa Senhora. No quadro original, que São Lucas pintou. É demais. Só para a gente exemplificar esses detalhes, né? Você vê o escrito de Lucas 3, de 1 a 2. No 15º ano do reinado de Tibério César,
sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Albilene. Então, assim, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Então, ele dá detalhes para saber, conta, foi aqui mesmo. Foi aqui, exato. Acho que você pode procurar na história que a coincidência não é, tá aqui mesmo, exato. É o que ocorreu então, mesmo. Eu falo que Lucas coloca de uma tal forma a questão, no escrito dele, que ele coloca como se fosse assim, um estudo arqueológico, histórico, para escrever o texto dele. Exato. Então ele coloca o tempo, ele coloca a pessoa, ele coloca quem ele era na dimensão social, a dimensão política, a dimensão econômica, Exatamente. os lugares que ele conhecia. É muito diferenciado assim, o jeito que ele escreve. Ele dá identidade, ele mostra o perfil da pessoa. Exatamente, o que está acontecendo naquela região onde ele está. Então, São Lucas traz isso. Saibam que aqui era assim, tinha essa pessoa, só para vocês ficarem atentos. Foi o jeito, a visão dele. Eu acho que a visão... vamos falar assim, por ele ter estudado, por ele ter vivido, eu acho que deu ele essa visão de aprofundar alguns dados que os outros evangelistas não colocaram. E algo também que eu achei que foi interessantíssimo, né, no evangelho dele, muito por ter convivido com Nossa Senhora, com Maria, ele fala bastante de João Batista. Sim. Né, do que por causa da convivência. Foi Nossa Senhora que traz esse olhar para ela, né? Então, assim, o primeiro escrito que aparece da Sagrada Escritura é as cartas de Paulo. Sim. Depois aparece São Marcos. Aí depois que vem São Lucas e Mateus. Por último, São João. Sim. Então, assim, a convivência de Lucas com os apóstolos e com Paulo fez com que ele se empoderasse de conhecimento também para poder começar a escrever. Sim. Então esse lado aí foi importante para trazer para nós o que nós temos hoje, o Evangelho de São Lucas, como tem o Evangelho de São Mateus, de São Marcos, de São Lucas e de São João. Então é importante a gente situar. E outra coisa que é importante a gente fazer a colocação também é a visão com que ele tinha de trazer para a comunidade, vamos falar assim, a comunidade de São Lucas. O que ele queria trazer de informação para os primeiros cristãos? Então ele busca essa fidelidade, igual você trouxe. Ele escolheu, né, um grego para Teófilo. Não seria você, Teófilo. Eu estou escrevendo para você, mas como se você representasse a comunidade. O Filho de Deus, exato. A palavra Filho de Deus, exato. Em grego. Exato. Então isso é importante para a gente, essas expressões que ele usa, que dá autoridade, credibilidade no que está escrevendo. E a entonação para quem ele quer falar, né? Então quem entendeu bem, não foi à toa que foi escrito isso. Então... Outra coisa que é bom trazer aqui na sua informação, nessa fala nossa, a nossa igreja, como tem 4 evangelistas, ela divide o ano litúrgico também. Ano A, o ano B, o ano C. Encerramos agora semana passada. Encerramos com a festa do Cristo Rei, o ano C, que foi São Lucas. Agora já entramos em São Mateus. Agora vamos refletir o ano 2026, Evangelho de São Mateus. Depois finaliza na festa de Cristo Rei. Depois, em 2027, São Marcos. Depois, 28, retoma o Evangelho de São Lucas. E a nossa igreja é tão sábia, eu falo que ela vai buscar na liturgia, nos textos bíblicos, os textos de São João vai cair em tempo específico, Páscoa, alguns momentos. Se você for à igreja 365 dias do ano, se você não pegar todas as celebrações que nela existem, durante 3 anos você lê a Bíblia inteirinha. São os 3 anos. Você consegue, a igreja conseguiu colocar todos os textos bíblicos, os salmos, em 3 anos, encaixando todas as celebrações. Sempre 3, né? Sempre a trindade nossa, sempre presente em tudo. Em né? tudo. Inclusive, a gente consegue, no próprio Evangelho da Semana, colocar o Antigo Testamento também. Não, faz parte da liturgia nossa o seguinte, ó. Durante a semana sempre são 2 leituras. Sim. Um Antigo Testamento e um Novo Testamento. Depois da minha leitura, o Salmo. Quando é final de semana, são 3 leituras. Antigo Testamento, Novo Testamento e Evangelho. A primeira leitura e o Evangelho têm uma ligação. Por quê? O Antigo Testamento é promessa. Jesus Cristo é a concretização da promessa. Exato. O Novo Testamento é a realização da promessa. Já é o testemunho da igreja. Então, a igreja vai buscar na sequência da palavra um pouco do que é. Então, quando você pega os escritos da carta de Paulo, de Pedro, de João, né, são textos da comunidade, já vive a fé. O Antigo Testamento prepara a vinda de Jesus. O Evangelho é Jesus. Sim. Então nós temos assim uma sequência que dá a nós uma participação. Então a igreja divide dessa forma durante a semana 2 leituras
E tem alguns tempos específicos que não lê o Antigo Testamento, lê só o Novo Testamento. Então, dentro do ano litúrgico. Então, dá para você perpassar e caminhar fazendo essa leitura. Eu falo assim, se você pegar sua Bíblia e pintando ela, no final de 3 anos, ela vai estar inteirinha amarelinha. Tá inteirinho, amarelinho. Fantástico mesmo, né? E ao falar bastante de João Batista, então preparou, quem veio a preparar, né, o mundo para a chegada. Domingo agora, nesse evangelho de ontem, foi o segundo domingo do Advento, trouxe justamente o João Batista. É importante essa figura. Primeiro, por que lá aparece? Por que uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias? João Batista identificava tanto com Elias, pelo seu jeito de ser, de viver, que ele foi visto como o Elias que voltou, tá? No jeito de viver, no jeito de anunciar. E o convite que João Batista faz, o batismo de João Batista, tem um significado interessante. Passar pela água do Jordão, do Rio Jordão. Veja bem, quando você entra dentro de um rio, automaticamente aquela água vai passar por você, aquela água não vai passar mais de novo em você. A água que passa em você vai embora. A água de um rio, ela não passa de novo do mesmo lugar. A água é corrente. Então, o conceito do batismo de João Batista, é esse justamente. Você vai mergulhar aqui, mas você vai ter que sair um novo homem, tá? A partir de hoje, você não vai mais cometer esses mesmos atos que você está cometendo. Por isso chama batismo de conversão. Aí quando ele fala, aquele que virá batizará você com o batismo do Espírito Santo, ele vai te revestir da graça, tá? Então, ontem a liturgia falava justamente disso, desse batismo de conversão, entrar e assumir uma vida nova. E quando chega lá os fariseus e os saduceus, que João Batista critica eles, vocês se acham, só porque vocês se dizem que são filhos de Abraão, não precisa de ter conversão. Não, a conversão tem que acontecer para todas e todos. Então a proposta de João Batista somente é essa, preparar para o nosso encontro com Deus. Tanto é que, com certeza, ele é primo de Jesus. Só que caminhou para um lado, né? Que Isabel era parente de Nossa Senhora. Então, prima, né? E elas moraram junto, né? Por 3 meses, a história só traz 3 meses. 3 meses. Quando João Batista nasce, ela vai cuidar dela. Sim. Vamos falar assim, né? Mas com certeza, não tem escrito, mas houve a convivência. Sim. Certo? A convivência daqueles meninos, né? A diferença de 3 meses. Sim, e foi um menino próximo, como a gente cresceu com nossos primos, com nossos parentes. Mas mantinha o contato. Mantinha um contato. Como o Lucas conviveu com Maria, ela passou essa imagem. Agora, quando João vai para o deserto viver uma vida totalmente isolada para a comunhão com Deus, é interessante esse lado, né? E aí o texto fala que ele passa a alimentar de gafanhotos, de mel silvestre, se vestir com roupa de camelo, para mostrar uma vida austera que ele tinha, de convite e comunhão. Estar no deserto é estar em comunhão plena com Deus também, né? Dependente de Deus. E esse convite que ele faz, se você quer fazer esse encontro com Deus, você tem que passar por uma vida nova. E foi onde Jesus foi tentado também, né? Também. É aí que é interessante você fazer essa leitura, né? As tentações de Jesus no deserto. Deserto é encontro com Deus. É você afastar-se de si para encontrar com Deus. É a hora que você vem nas suas limitações. Então, diante das suas limitações, você fica sensível. Então, quando a liturgia traz Jesus Cristo sendo tentado no deserto, também do lado humano de Jesus, mas ele consegue, na fidelidade dele a Deus, responder às tentações. Sabia, né? É a parte muito estratégica dele. Do lado de lá também, né? Que eles vêm, vou pegar nessa parte, né, do deserto, que é onde está a maior vulnerabilidade. Exato. Mas ele não sabia quem ele ia encontrar lá, né? E a vida toda de Jesus, ela é cercada pela ação do demônio. Exato. E o filme do Mel Gibson, A Paixão, tem uns momentos, um filme muito interessante, e com certeza ele espelhou em São Lucas, para colocar aqueles momentos lá no filme. Quando aparece Jesus Cristo carregando a cruz, de um lado, e do outro lado, Jesus Cristo está aqui, Nossa Senhora. Quando ele cai, a hora que ele cai, que ele vê a mãe dele, ele levanta. Mas tem um detalhamento que parece a mãe andando aqui, Jesus aqui e o demônio de cá. Olhando de lado, né? Sabe? Fala que foi muito especial, tipo assim, quem vai vencer agora? Quem vai vencer agora? Mas a mãe está ali do lado dele, dá a ele a graça de poder levantar, né? Então eu esqueci outro momento assim muito especial. E no finalzinho, vamos ligar lá, quando Jesus Cristo fala para Maria, essa não é a minha hora, não chegou a minha hora, né? A hora dele qual que é? A hora da cruz. Alguém isso traz uma coisa interessante.
aquela gota daquela água que cai, a lágrima, né? Que cai. Que lágrima que é aquela? É a graça que Deus dá a nós. O próprio Deus Pai chora a morte de seu filho, mas vê que na morte de seu filho, a hora que a gota cai, a destruição do demônio. Então, assim, o Augusto foi muito feliz, né? Eu falo que ele buscou algumas informações em São Lucas para trazer essas informações. E ele está fazendo um filme da ressurreição agora, né? Tá agora, né? Estão falando que vai demorar uns 2 anos para fazer esse filme. Ele vai dar continuidade. Mas com certeza ele pesquisou muito São Lucas, viu? Ah, com certeza estudou bastante. Não como São Lucas, direto Os com outros. Paulo, né? E com a mãe. Tenho certeza que deixou pronto, deixou bem informado. São Lucas deixou escrito, realmente aconteceu dessa forma. Procurem aí, até a gente estava lendo aí que alguns outros escritores, eles referem, por exemplo, Pôncio Pilatos não era um governador, ele era alguma outra coisa. Então, assim, se você pegar o contexto, tá falho. São Lucas acerta em todas. Então, há uma pesquisa, mas não é prova, que existiu um outro evangelho que não existe em nossas mãos, que ele desapareceu, onde São Marcos, São Mateus, São Lucas também fundamentou algumas coisas que nós não temos acesso a ele, nunca foi encontrado. Tem alguns pontos que são comuns, mas o que traz o que é comum dos apóstolos é a convivência deles. Exato. Eu acho que a própria convivência, onde São Lucas vai conviver com eles para poder escrever, dá essa fundamentação. Então, assim, o testemunho dos apóstolos. Acho que isso é o mais importante. A fé é isso. Acreditar que nós estamos vendo aqui não são coincidências, realmente é o ocorrido, então a nossa fé é essa. Exato. Quem não acreditar, não tem essa fé, está perdendo tempo, porque é muito bom, é muito especial, gostoso, cara. é especial participar disso. Para gente que vive, eu que vivo isso, assim, busco viver intensamente. Hoje, quando estava fazendo caminhada, rezando de manhã, buscando justamente essa intimidade com Deus, né? Aí eu fico até às vezes me lembrando as passagens bíblicas que traz Jesus em oração na madrugada, né? Como é que era essa intimidade dele com o Pai na oração? Que os evangelistas traz, São Lucas traz. Era uma conversa, como é que era essa conversa com o Pai? Exato. Eu acho que o importante é você ter essa intimidade, não importa como. Acho que Jesus Cristo deu isso pra gente, ensina a gente a fazer isso, então que bom que a gente pode ter momentos de intimidade na oração com o Pai e buscando essa fidelidade. Outra coisa que é importante a gente olhar, São Lucas traz, outros evangelistas também trazem, né? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus Cristo vai falar diferente. Amai como eu vos amei. Eu falo que os dois mandamentos aí se juntam em um num só amar como ele amou. Exatamente. Amai-vos como eu vos amei. Acabou. Então, é nos espelhar em Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, nas suas atitudes, na sua metodologia, na sua pedagogia, no seu jeito de escutar, no seu jeito de ouvir. Então, assim, tem umas coisas próprias, né? A outra coisa que vale a pena destacar a gente falava aqui que São Lucas que mais fala de Nossa Senhora, né? Mas como que Nossa Senhora também, ela deixa o seu filho aparecer. Exato. Sabe? É bonito que ela aparece. Ela dá um passo para trás para o filho aparecer. Então, acho que o jeito que os evangelhos trazem, isso é muito bonito também. E ela dá o start, né? Dá. Para iniciar o ministério. Então, tudo. Mãe, não é minha hora, sim. Vai lá, vai faz lá. isso. Eles estão sem vir. Papel de mãe, né? Mãe faz muito disso, né? Sabe o horário. Mãe é muito assim, atenta às coisas que às vezes o homem não percebe, mas a mãe percebe, a mulher percebe. Então, a gente não é à toa que o Papa João Paulo II vai falar que Deus é mãe também, né? Então, Deus é mãe. Por causa desse olhar de Deus, tem um pouco desse carinho que Nossa Senhora tem em ver certas coisas, Deus vê também pra gente. Sim. E São Lucas escreve esse ministério de Jesus em perfeição, né? É onde a gente mais tem detalhes, onde é mais ricos os milagres, fez cego enxergar, ressuscitou pessoas, fez aleijado andar de novo. Assim, ele é o que mais descreve com detalhes esses milagres. Exato. São Lucas faz isso. Tem esses detalhes, ele coloca minúcias. Isso, por conta dessa conversa com certeza. Sabe, cada um de nós tem um jeito de escrever. Cada um de nós tem um jeito de expressar. E, com certeza, as atitudes de Lucas na convivência com os apóstolos, na convivência com a mãe, certo? Deu a ele essa propriedade de ter detalhes. Eu acho que os detalhes que para nós é importante, né? O como, o detalhe, assim, é rico.
Fidedigno mesmo. É, né? fidedigno. A palavra acho que é essa, eu exato. queria achar, não estava achando. Isso, Ele traz fidelidade nisso aí. isso. E não necessariamente são aqueles 12 apóstolos, são os apóstolos que vieram depois. Né? É, no Evangelho fala de 72 outros, né? 72 outros discípulos. Então existia um grupo de discípulos. Teve os 12 e depois com a morte de Judas Iscariote, que afasta, né? Ficam os 11, depois substituído. Então assim, tem os 12. Inclusive há quem fala também que na condenação de Jesus, Paulo, que é o Saulo, também era um dos grupos que ajudou a condenar Jesus. Há quem fala também. E esse grupo dos 72, que também seguia Jesus, caminhava com os demais apóstolos, com os discípulos. Então, com certeza, foram com esses também que estavam interagindo ali, que Lucas conviveu também. Então, quando fala que Lucas sai de Roma e vai para a região de Jerusalém para conviver com os discípulos, com os apóstolos, subentende quem? Os 12, os 72, os que seguiram. Há também uma outra explicação, quando acontece a morte de Jesus, eles têm medo pela perseguição, eles se trancam. Então Jesus Cristo aparece a eles trancados, né? Mas depois da ascensão de Jesus, depois de Pentecostes, não se escondem mais. Então não só os apóstolos saem, aí quem escreve isso é Lucas, nosso apóstolo. Então onde que Lucas começa a contar. Pedro começa a fugir, volta, pode voltar, você vai morrer como o Atos dos Apóstolos vai trazer justamente a vida pública, sabe, dos apóstolos, a vida pública de Paulo, tá? Essa ação da igreja que começa a caminhar. Então Lucas consegue escrever, relatar o que está acontecendo. Então assim, o segundo livro de Lucas, que é o Atos dos Apóstolos, traz para a gente essas informações. Eu fico imaginando a riqueza de detalhes, tanto da parte das perguntas que Lucas deve ter feito para Paulo, quanto dessas respostas de Paulo, que Paulo também é um grande estudioso. Né? A gente percebe que a atenção, né? Que por que ele segura Lucas perto dele? Teve quem deixou ele sozinho. E teve aqueles que estavam com ele que deixou ele sozinho. Isso. E Lucas permaneceu com ele até na prisão. Exato. Então Lucas foi fiel a Paulo até, vamos dizer assim, até o último instante. Que também alimentou a busca de Lucas para poder colocar, ajudar a escrever. O saber de Paulo, o saber de Lucas, que por sua vez também iluminava Paulo a escrever. Até isso a gente tem que fazer. Porque tem certos textos de Paulo que a gente precisa comparar com São Lucas, a gente fica pensando, mas foi Paulo que escreveu ou foi Lucas que escreveu? Sabe? Né? Tem hora que a gente faz essa leitura. Eu já fiz. Né? Sabe? Então, eu acho que Lucas também iluminava Paulo em certas situações para trazer o que ele trazia, as informações dos conflitos das comunidades. Então, cada carta, cada texto tem uma base para a igreja primitiva da época, para a comunidade da época, de cada lugar onde nasceram as comunidades de fé. E como que depois os concílios que foram formando, foram não adequando, mas compilando esses evangelhos para que nós conseguíssemos a hoje... história conta que vieram outros livros depois que eles falam que foram evangelhos apócrifos, que não foram fundamentados no testemunho dos apóstolos. Então esses livros que apareceram como evangelhos apócrifos não têm a credibilidade que esses nós temos. Pelo ano que eles foram escritos, no ano 150, no ano 200, no ano 300, então não justifica. E às vezes também pelo linguajar que não era da época. Não tem nada a ver. Então, como... a própria igreja não deu credibilidade a esses livros, né? Eu já tive acesso do Quinto Evangelho, li, mas você lê, sei lá, tem coisa... Então, tem que ter livros que conta, tem evangelho que conta. Jesus Cristo pegando um barro, fazendo um passarinho, soprando, fazendo um passarinho voar. Então, as coisas assim, que querem criar uma identidade de Jesus Cristo da infância dele, né? Principalmente na infância, né? Na infância dele, exato. Querem criar umas coisas então, assim, que foge daquilo tudo, né? Então a igreja não deu credibilidade, mas dá credibilidade à pessoa que é Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Maria, Mãe de Deus e também mulher, né? Então assim, eis aqui a vossa serva, né? Faça-se segundo a vossa vontade. Então, naquela hora, ela se torna primeira discípula, para depois ser mãe. Eu acho que o gesto... Aceitou, né? Ela aceitou. Ela depois... aceita primeiro ser discípula para ser mãe. Exato. Então começa aí. Ela gera primeiro Jesus no coração, para gerar Jesus depois no ventre. Sim. Então começa aí uma história.
que marca a presença, né? Da presença de Maria no anjo ali, que ela anunciado, o anjo anunciando a Maria. E ela traz isso, São Lucas que escreve essa palavra. Então, para a gente é importante assim. Então, não houve credibilidade na sequência dos evangelhos que vieram depois. Sim. E a igreja vai dar essa autoridade e continua depois, né? Isso. E nesse momento, eu imagino a dor que deve ter sido para Maria, não só vendo, né, mas passando isso para Lucas. Ó, agora foi a nossa, agora é o caminho, agora chegou a parte do caminho ao Calvário agora. Então, como que deve ter sido isso pela passar isso para Lucas e para Lucas conseguir ver aquela dor na feição e ela vamos comparar, trazer isso a pra gente podia gente. comparar. Se você pegasse, seus avós são vivos? Não, Seus avós já faleceram? já faleceram. Bom, então vamos pegar aí um avô, uma avó com 90 anos de idade. Eles contar um fato da infância deles, que aconteceram. E contar o início da vida deles, para nós. Sim. Quando você escuta eles falarem, a propriedade com que eles colocam, o sentimento com que eles colocam, o fato ocorrido, certo? Te dá um olhar diferente. Então, assim, eu falo que Lucas, quando ele encontrou com Nossa Senhora, se ele é da década de 40, quando ficou sabendo, vamos imaginar que Nossa Senhora já tinha os seus 50 anos. Vamos imaginar. Jesus com 33, 45, 50 anos de idade, Nossa Senhora tinha quando Jesus morreu. Lucas vai encontrar com Nossa Senhora com 60 anos, com 70 anos. Ela vai encontrar uma senhora idosa, firme, que ela acompanha a vida dos apóstolos, ela acompanha o martírio dos apóstolos. Quanta coisa que essa mulher tinha para contar. Exatamente. Cuidou de todo mundo, Entendeu? né, pessoal? Meu filho Ela deixou, conviveu com as dores, né? Exato. Aquela passagem que Jesus Cristo fala assim, vocês vão beber o cálice? Sim, vão beber o cálice. Qual era o cálice? O cálice do martírio. E Nossa Senhora viveu o martírio dos primeiros apóstolos. Isso. A história da morte deles. Então, assim, isso é a imaginação que eu tenho. Quando Lucas senta com Nossa Senhora, é muita conversa que sai. É demais, né? A gente já senta com alguém mais velho, você já viaja. Você viaja. Entendeu? Você viaja nesse conhecimento. Imagina então, essa... assim, é bonito isso, porque como fundamentar, como buscar escrever. Exato. A riqueza está aí. Exatamente. O sepultamento, então, deve ter sido... A história de nossa... Você fala sepultamento de Jesus. De Jesus. Não. Há momento ali, quando nós temos descido da cruz, aquela passagem bíblica lá, que está lá. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. A partir daquele momento, João levou Maria para tua casa. Assim está escrito no Evangelho, né? Carrega. Tanto é que Nossa Senhora está presente com os discípulos também, no momento de Pentecostes. Naquele momento lá, dela com os discípulos. Viveu aquele momento de Pentecostes também. Então, a vida deles, porque aquele momento levou os apóstolos a afastarem com medo. Por que eles se trancam, eles se fecham? Com medo também de serem levados à morte. Exato. Tá? Ser levado à morte. Então, Nossa Senhora também ficou com eles. Com certeza, naquele momento que aparece Jesus Cristo lá, as portas fechadas, 7 dias depois, Tomé, Nossa Senhora estava lá. O Evangelho retrata, mas Nossa Senhora estava lá. E ela foi assunta. Assunta é quando você passa sem ter a morte. Isso, né? a nossa igreja dá como dogma de fé, né? Nossa Senhora levada aos céus, né? De corpo e alma, né? Há quem fala da liturgia da dormição de Nossa Senhora, tá? A dormição, tanto é que na catedral nossa de Franca aqui, muita gente entra e nunca percebeu. Se você olhar naquele vitral que está lá em cima, no alto, a janela, você olhando de frente, a janela direita tem lá um momento, tem como se fosse um caixão, vamos assim dizer, cheio de flores, e Nossa Senhora saindo. Então, Nossa Senhora sendo levada aos céus. Tá? Eu tive a oportunidade de estar em São João del Rei, na noite da véspera da solenidade de Assunção Nossa Senhora, no dia 15 de agosto. Lá tem uma solenidade da dormição de Nossa Senhora. É interessante, riquíssimo. A liturgia antiga da igreja. E eles celebram essa liturgia lá, na véspera. E com a banda, todo mundo vestido de preto. É um sepultamento de Nossa Senhora. E, ao mesmo tempo, a Nossa Senhora sendo levada aos céus. É muito bonito isso, porque traz para a gente a Assunção de Maria, já revela para nós que nós todos vamos nos encontrar amanhã diante de Deus de corpo e alma. Primeiro que subiu ao céu humano, que subiu ao céu foi Jesus, que ele desceu como divino e encarnou.
a ascensão de Jesus Cristo, ele volta para o céu também humano. É o Deus humano no céu. A pessoa humana, totalmente humana, Nossa Senhora chega no céu. Tá? Certo. Vamos celebrar. Então, nós professamos isso na fé. Então, ela já está no céu, ela mostra para nós, nação, que nós também estaremos no céu. E Elias também, não tem a carruagem, não levou Elias? É essa história que fala que ele subiu aos céus e ficou lá. Né? Também, né? Quando a interpretação que João Batista era Elias, eles pensam que Elias voltou na pessoa de João Batista para falar que ele era tido como profeta também. Sim. Então, tanto é que quando Jesus Cristo pergunta, quem diz os homens que eu sou? Uns dizem que é João Batista, que morreu, decolado. Ou dizem que é Elias, que voltou, que é João Batista. Então, aquela interpretação por causa da postura de Jesus. O ensinamento de Jesus, o ensinamento de Elias. A postura do homem de Deus, Elias. Então, a figura de João Batista confundindo com Elias, o homem de Deus. Jesus Cristo, o homem de Deus. Né? Então, tem esse lado dessa interpretação. Certo. E Maria depois, coroada, rainha do céu. Tem um livro do Santo Afonso Maria de Ligório, gosto desse livro, indico para muita gente. Glórias de Maria, chama o livro. Santo Afonso, quando escreveu esse livro, ele fundamenta o livro todinho a partir da oração do Salve Rainha. Né? E em um determinado momento do livro, ele coloca a chegada de Maria no céu. É até emocionante quando você lê. Imagina assim uma festa que você prepara para receber sua mãe chegar. Você preparando uma festa para sua mãe. Mas sua mãe não sabe como é que vai ser a festa. Certo? Então, Santo Afonso coloca de um jeito que a gente até se emociona quando a gente lê como Jesus Cristo preparou a chegada da mãe dele no céu. Nossa. Então, assim, a gente lê isso, assim, e é de fato, o que Maria foi... O que ela fez, passou por ele. Passou por ele, não tem como, ele humano falando, ele manifestando. Então, Santo Afonso traz esse olhar assim, muito bonito, sabe? Eu fico imaginando, e é verdade, qual filho que não tenta fazer o melhor para a mãe? Exato. Ainda mais quando a mãe chega a uma idade avançada, que ela está ali do seu lado ainda, que você pode fazer por ela, sabe? Não, você tem que fazer. E sabendo tudo que ela vai representar também, Exato. Dali para frente, né? É isso aí. Aqui, mãe, agora a senhora... Você tornar a mãe de toda a humanidade. Exatamente. Forte isso, né? Muito Eis aí o forte. teu filho e a tua mãe, a mãe de toda a humanidade. De todos E nessa nós. palavra de Jesus, eles colocam como irmão nosso também, né? Sim, né? É nessa hora que você vê Jesus como irmão. Quando ele fala que ela é a mãe. Se ela é a mãe, ele é meu irmão. Exato. A encarnação que me faz Jesus e meu irmão. Exatamente. Na figura de Maria. Figura de Maria. E tendo o Pentecoste, né? tendo o Espírito Espírito Santo. Eu uso uma frase para as pessoas com relação ao Espírito Santo, em relação ao sacramento do Crisma. Nós aprendemos que no sacramento do Crisma a gente recebe os dons do Espírito Santo. Eu falo no sacramento do Crisma, nós ganhamos a mega-sena acumulada de Deus. Vera. Por que eu falo assim? Pelo batismo eu me torno filho e filha de Deus. Todos nós passamos a trazer a identidade de Jesus. Pela Eucaristia, Jesus Cristo fala, quem come a carne e bebe meu sangue, permanece em mim ou nele. Eu entro em Jesus, Cristo dentro de mim. Quando eu sou crismado, eu confirmo aquilo que meu pai e minha mãe pediu para mim. Mas ao confirmar, eu estou dizendo para Deus que eu creio. Eu estou pronto para receber os dons. Para receber os dons é ganhar a mega-sena acumulada de Deus. A dos homens acaba, a de Deus não. Então, você receber os dons do Espírito é ser revestido da graça. Ou a leitura de ontem, né? O João Batista fala, eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele vai nos revestir de toda a graça de Deus. Isso é muito especial, cara. Isso é fantástico. A gente ter uma palavra que é verdade, ou seja, toda palavra tem propriedade. Então, essa palavra de Deus, ela tem propriedade em nós. Então, crer nessa palavra é você ser um outro homem, cara, uma nova criatura. O motivo, né, de estarmos aqui é para sermos essa Essa pessoa referência. que Deus quer. Ele quer referência a nós. Eu venho a nós o vosso reino, que a gente reza no Pai Nosso, né? Não é uma coisa que vai, pumba, cair de cima e embaixo. Mas é uma verdade que você é construtor dela. Venha a nós, eu vou trabalhar para que a verdade de Deus aconteça. Juntos vamos fazer acontecer. Eu falo assim, um pouco do meu eu, né? Da minha vida, da minha sacerdotal, da minha vida pastoral do menor. Dá essa oportunidade do reino acontecer. Acho que todo mundo se enxergar um pouquinho assim. Sim. Na sua área, vamos parar aí e pensa. Você já olhou quantas pessoas você atende por mês? Exato. Olha assim.
Para e pensa. Ou seja, quantas pessoas Deus te dá a graça de você ser para aquela pessoa um sinal de Deus. Exatamente. Sabe? É isso que dá. São Paulo usa uma frase na carta aos Colossenses. Ele fala assim: qualquer que seja o vosso trabalho, fazei com dedicação, lembrando que é para o Senhor e não para os homens. Eu estou servindo a Deus. O meu viver é um servir para o outro ser feliz. Dom Luciano que vai falar também, né? Descobrir que o céu é fazer o outro feliz. Então, se você fizer o outro feliz, cara, você já experimentou o céu aqui na terra. Exatamente. Então, um pouco disso que eu venho a nós, o reino, né? Exato. Eu vi já o Rodrigo Silva, que é um cristão, conversando com um ateu, justamente falando isso. Eu sou uma boa pessoa, você também é uma boa pessoa. Sim. Eu tenho um bom casamento, você também tem um bom casamento. Eu tenho filhos, você também tem filhos. Tem um bom emprego, você também tem um emprego. Então nós somos iguais. Mas vamos supor que você esteja correto, você ateu esteja correto. Somos iguais já. Mas vamos supor que eu, crente, eu cristão, esteja correto. Você está perdendo uma grande chance de ser de ter o céu aqui na terra. Você está perdendo uma grande chance. É um sentimento que você... Você me fez lembrar, uma vez, uma psicóloga, eu fiz terapia com ela, uma pessoa maravilhosa. E um dia, saindo da sessão, eu disse assim para ela: só não entendeu o quanto a senhora me ajuda cada vez que eu venho aqui, essa hora que a gente passa junto. Mas só não tem noção o quanto que é diferente eu sair aqui de frente da senhora, eu sair de frente de um padre que eu fui confessar, e após a absolvição. Eu saio daqui, aquele ouvido de que entrou com um propósito. Mas quando eu me confesso, que eu recebo a absolvição ali, para aquele gesto do padre, para aquela atitude do padre, porque crer naquilo que aconteceu, eu saio não só liberto, mas revestido de uma graça. Sim. Eu falei isso para ele, é um sentimento meu, é verdade. Exato. Que eu sinto. Então, o que você está falando, quando você sente, experimenta a fé, ela é diferente de você. Exato. Tanto é que os momentos que Jesus Cristo fala, São Lucas traz isso, a tua fé te curou. Quando eu te peço para você me curar, mas você, antes, Jesus, me liberta, me cura, Exato. me liberte. Quando a mulher toca o manto, não foi o manto que te curou, foi a sua fé. Fé. Foi Mas demais, crer nele, Exato. o que te faz crer naquele homem. O poder daquele homem vai me curar. Eu carrego isso dentro de mim que vai me transformar. Demais, né? Quem escreve isso é São Lucas. São né? Lucas. São escreve do centurião, que Isso. chegou, Jesus, cura meu filho. Exato. Esse menino é meu filho. Exato. Ele está curado. Exato. Nunca encontrei ninguém com tamanha fé como você trouxe. Mais que todos vocês, os Mas discípulos aqui do lado. É um sinal. É o sinal. Então são referências que a gente tem, que eu falo assim, a pedagogia de Jesus, a metodologia de Jesus, esse estar atento é muito importante, né? Em que posso te ajudar? O que tu queres de mim? Esse escutar, esse sentir o clamor, sabe? Grãozinho de mostarda. É diferenciado, sabe? Demais, né? É nessas pequenas coisas que faz a gente ser diferente. Exato. Padre, acho que eu não queria, mas nós precisamos, por causa do horário nosso, finalizar essa primeira parte, que são 10, né? São 10 encontros nossos, não sei se o senhor está sabendo, mas... Mas vamos em aula, né? O Lineker, 10 para começar, viu? Só para começar. Ele me encontra. Que bate-papo, assim, é especial, numa data especial, vai ser, nós vamos passar. E estamos finalizando dentro da hora. Exato, estamos aí dentro da hora. A hora da graça. Exatamente. Então, assim, vai ser transmitido às terças-feiras, que é nosso horário lá do podcast, que os nossos ouvintes já são acostumados a nos acompanhar. Feriado é só em Franca, em algumas outras cidades, então o pessoal não consegue acompanhar ao vivo. Exato. Mas não fomos nós que escolhemos a data, foi quando deu certo o senhor vir. Com minha agenda. Então, foram eles que escolheram, com certeza. Sempre penso isso. Gostaria muito que o senhor abençoasse cada pessoa que esteja aqui nos acompanhando. Então você, eu que também... Se desculpa não estar olhando para a câmera. Agora que eu me atei, eu ficava sempre olhando para você. Mas todos me acompanharam. Então você que me acompanhou, nos acompanhou. Olha, com certeza foi um momento gostoso aqui de bate-papo. Mas fica aqui, o convite a você também. Se você quiser nos conhecer mais de perto, a Pastoral do Menor, venha nos visitar, entre em contato com a gente. E, estou aqui para te ajudar também. Eu quero usar as minhas palavras de Jesus Cristo, né? Em que posso servi-lo. Se eu puder ajudar você também, conte comigo. E queria aproveitar a ocasião, a você que me acompanha, foi lembrado ontem que eu fiz 42 anos de padre, no dia 7 de dezembro.
Eu pedi uma coisa na catedral na época. Rezem por mim. Então, por favor, rezem por mim também, eu peço a você que me acompanha. Mas disse também, cobrem de mim se eu não anunciar Jesus Cristo. Então, cobrem de mim se você vê que eu não estiver anunciando Jesus Cristo. Então, você que acompanha sempre essa live aqui, que Deus o acompanhe sempre, que Deus o abençoe sempre. Sinta-se no colo da mãe, né? Que é muito especial. É a coisa mais gostosa, a gente poder encostar a cabeça na mãe, encostar no colo da mãe, aquele que tem mãe, né? É gostoso curtir. Mas essa mãe de Deus é especial também. Sinta-se no colo dela, porque, olha, ela é muito especial, tá bom? Então, que Deus Todo-Poderoso continue nos abençoar hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. A palavra final é sua. Muito obrigado a todos vocês. Sintam-se abençoados pelo nosso grande amigo e sócio já, que vai vir várias vezes aqui, Padre Ovidio. Muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado a todos e fiquem com Deus. Até semana que vem tem mais Olhar Melhor Talks. Amém.